Olá, amados, a paz do Senhor. O texto que nós vamos meditar hoje está em Mateus capítulo 14, dos versos 25 ao 31. E nós vamos falar de uma lição muito importante que Jesus deixou para os seus discípulos. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amados, o mar era talvez o local mais comum para aqueles pescadores. O lugar mais comum para Pedro no seu dia a dia era o mar, porque era a sua profissão. E para lidar com o mar, o pescador, especialmente Pedro, ele precisava de algumas habilidades para lidar com o mar. Ele precisava de coragem, ele precisava de respeitar o mar e ele precisava de conhecer o mar. Essas três habilidades Pedro tinha. Ele tinha profundo conhecimento do mar, Pedro era um homem de coragem e Pedro tinha respeito pelo mar. Mas Jesus sempre que criava uma questão como esta, ele queria passar uma lição para os seus discípulos. No nosso dia a dia, amados, Jesus também sempre aproveita de algumas oportunidades, de algumas questões para nos ensinar, para nos orientar, para que nós possamos caminhar melhor, para que nós possamos andar melhor e superarmos as nossas dificuldades do dia a dia e sermos produtivos para Ele da melhor forma que nós pudermos. E naquele momento, quando Pedro viu Jesus andando sobre o mar, talvez em Pedro veio mais o desejo de caminhar sobre o mar do que de realmente ir lá se encontrar com Jesus. Talvez ele quis imitar o gesto de Jesus. E quando ele disse assim: "Bem, se é o Senhor mesmo que está aí", depois de terem duvidado, pensado que era um fantasma, ficarem atemorizados, Pedro fala assim: "Se é o Senhor que está aí, então me manda eu ir até o Senhor." E Jesus disse para Pedro: "Venha, Pedro." E Pedro entrou no mar e começou a caminhar. Mas quando Pedro começou a dar os seus primeiros passos sobre o mar, ele olhou para o mar, viu as ondas agitadas batendo debaixo do seu pé, o vento para todo lado. Pedro ficou com muito medo e começou a afundar. E neste momento ele pede a Jesus que lhe socorra. Jesus pega-lhe pelas mãos e coloca-o dentro do barco. Mas naquele momento Jesus certamente passa para Pedro uma lição muito importante. Pedro, além de você precisar de conhecer o mar, além de você respeitar o mar e além de você ter coragem, você precisa de uma outra questão, você precisa de fé. Para andar sobre estas águas, para caminhar desta forma que eu estou caminhando aqui, você precisa ter fé. E na nossa luta, irmãos, e era o que Jesus queria ensinar para Pedro, no dia a dia, para evangelizar, para enfrentar os dramas da vida, os dramas da nossa existência, as dificuldades pelas quais nós passamos, este mar de dificuldades pelos quais nós passamos, nós precisamos de ter coragem, precisamos de ter conhecimento, precisamos de respeitar as situações, mas precisamos ter fé. Esta é uma lição muito importante para nós. Fé, crença no Senhor, confiança irrestrita no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para nos abençoar e nos ajudar em toda e qualquer situação. Davi, os demais apóstolos e todos aqueles que andaram com Jesus, andaram com Deus, tiveram uma experiência profunda com Ele, tiveram que passar pela experiência da fé. A fé
é algo que nos diferencia. A fé em Deus é algo que nos coloca num patamar superior, não na condição de vaidade, de sermos melhores do que os outros, mas é a forma que nós temos de agradar a Deus. Que essa lição fique impregnada em nossos corações e que nós possamos, na nossa caminhada e na nossa lida do dia a dia, confiarmos no Senhor irrestritamente. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.